recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem vir, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Só até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela é tão clara que não necessita de muita explicação, irmãos. Está com bastante clareza onde a história narrou a vida deste homem chamado Saulo de Tarso. É muito zeloso em defender Deus, e na sua compreensão ele acreditava que o que ele estava fazendo era correto na presença de Deus. Perseguir os cristãos daquela época, os que se convertiam a Cristo, para eles, todos aqueles que falavam do nome de Jesus eram um desrespeito para com Deus, pois ele não tinha entendido ainda que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E como ele, sendo um homem zeloso, desejoso de defender Deus, os sacerdotes, os patriarcas que ali estavam, que aplicavam as leis de Moisés, ele achou por bem começar a perseguir todos aqueles que iam crendo em Jesus. Cria em Jesus, ele ia lá e acabava com os crentes. E antes de ser chamado cristão, os cristãos daquela época, as pessoas que iam se convertendo, eles eram chamados de o povinho do caminho. Quer dizer, um povo que seguia um caminho estranho. Por não ter compreensão do evangelho, de quem era Jesus, eles chamavam o povo do caminho. Que caminho? Um caminho novo que eles inventaram aí. Por causa do que Jesus tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por eles identificar dessa forma, eles criaram o povo do novo caminho, que eram os cristãos que vinham nascendo, aceitando a palavra de Deus, abrindo o seu coração para o evangelho e sendo batizados para perdão dos seus pecados, igreja.
Mas, irmãos, a obra de Deus e o projeto de Deus, ninguém nunca parou ele. E ninguém nunca vai conseguir parar o projeto de Deus, irmão. Se estamos aqui nessa noite, é porque Deus determinou que nós estivéssemos aqui nessa noite. Não importa o número, Deus nunca precisou de número. Os homens é que às vezes se alegra com muito número e se entristece com pouco número. Mas um culto na mente de Deus, ele não acontece com a igreja cheia. Na mente de Deus existe capacidade o suficiente para cada adorador sentar diante de Deus e ficar Deus e você, você e Deus. Deus conversa com todos ao mesmo tempo, assuntos diferentes. Embora nós estamos aqui em uns 50, na mente de Deus, cada um de nós tem um tempo para Ele. Eu e Deus, você e Deus, Deus e você. A lógica da terra é olhar para os números e achar que números é lucro. Mas o olhar de Deus é olhar para dentro de você e ver dentro de você um amor, um desejo, um prazer. Nem sempre as multidões enchem o coração de Deus de alegria. E às vezes um único homem é suficiente para fazer Deus feliz no céu, para fazer Deus alegre no céu, com a obediência do seu coração, com o seu comportamento voltado em temer e obedecer a palavra de Deus. E quando Paulo começou a fazer o trabalho de prender os cristãos, ele entrava, onde estivesse orando, ele acabava com a oração. Diz a palavra que ele arrastou a muitos pelo cabelo e trouxe para fora. Foi participante no apedrejamento de Estevão. Quando Estevão, o primeiro mártir, diácono, foi apedrejado, Paulo estava presente, chamado ainda Saulo, segurou as vestes do que iniciou o apedrejamento. Alguém foi o primeiro a iniciar o apedrejamento. Paulo disse: me dá suas vestes para que você não suje. Ele tirou as vestes, Paulo ficou segurando e ele apedrejou Estevão. Paulo estava presente no apedrejamento. E dali por diante ele começou a sair perseguindo. Persegue um, persegue outro, prende um, prende outro. Alguém matava algum cristão e ele junto, defendendo, perseguindo. Mas, irmãos, o interessante é que quem persegue a igreja não persegue exatamente Maria, Zé, Pedro, João. Persegue Jesus Cristo. Persegue o próprio Jesus, a ponto dele aparecer para Paulo e cercar ele de luz no caminho. E quando ele caiu do cavalo, o Senhor perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele falou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus não estava na terra naquela época. Jesus não estava ali presente. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido. Só que ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem persegue um dos meus está perseguindo a mim. Quem se constitui inimigo de um cristão, ele se constitui inimigo de Deus. Ele se constitui inimigo de Deus, igreja. E nós, cristãos, não devemos querer fazer justiça. Devemos deixar que Deus faça conforme parecer bem aos seus olhos. Devemos deixar que Deus entre na vida daqueles que nos perseguem. Porque estando te perseguindo, está perseguindo o Senhor. Está perseguindo Jesus. Está perseguindo o Deus a quem tu serves. E Ele mesmo é poderoso para entrar e fazer justiça. Aplacar a perseguição. E vendo, irmãos, que a fúria de Saulo era tamanha que a fama cresceu mais do que o que ele fazia. De repente espalhou a fama em toda a província. Tem um homem por nome Saulo de Tarso. O rapazinho é baixinho, cerca de 1,5 m, mas está botando terror, está pegando os cristãos, está acabando com todo mundo. E a fama dele foi crescendo, de maneira que pessoas nem conheciam ele, mas já sabia da fama dele, já sabia que ele era bravo, já sabia que ele prendia, já sabia que ele matava. E com isso a igreja foi se
afastando, foi correndo, foi sumindo, foi mudando para outra cidade, foi mudando para as províncias, e ele começou, já não estava pouco em Jerusalém, falou, me dá carta agora para me perseguir eles fora de Jerusalém também, porque eles estão espalhados por todas as províncias. Mas preste atenção, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, nenhuma jornada dessa, saindo de Jerusalém para Damasco, o Senhor encontrou com ele no meio do caminho. O Senhor cercou Saulo no meio do caminho e falou, por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está me perseguindo, Saulo? Glória ao nome santo do Senhor. Igreja, o projeto de Deus é tão maravilhoso, igreja. É como se Deus, Jesus, poderia muito bem acabar com a vida de Saulo. E vou tirar esse perseguidor. Vou tirar a vida dele, acabou. Minha igreja é livre. O meu povo é livre para me servir. Mas Deus, ele pega aquele que persegue e faz ele virar aquele que persegue a igreja, faz ele passar a ser perseguido por causa do nome de Jesus. É como se o garoto propaganda que o diabo pegou para ameaçar a igreja, Jesus pega o mesmo vaso, muda o conteúdo e coloca ele para propagar o evangelho, para anunciar o reino do céu, para pregar a palavra de Deus. Preste atenção no projeto de Deus, irmão. Ninguém está aqui e acha que está aqui nessa noite simplesmente por um simples convite. Isso daqui é um projeto de Deus, igreja. Isso daqui é um projeto celeste. Glória ao nome santo do Senhor. Deus poderia ter entrado dentro do palácio de Roma e ter escolhido César, ter escolhido o imperador, ter escolhido alguém que tinha um poder de persuasão, uma influência na sociedade grande. Mas diz a palavra que Deus não escolheu os grandes. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Deus ocultou dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos e humildes de coração. E quando o Senhor revelou para ele, automaticamente ele foi acometido da enfermidade. Foi guiado pela mão até a cidade de Damasco. Foi procurar a casa de um homem chamado Judas. Entrou na casa, ficou na casa. E nisso Deus apareceu para Ananias, que morava também em Damasco, um profeta, um homem de Deus, que estava ali, que servia a Deus. E Deus apareceu para ele em visão. Glória ao nome santo do Senhor. A visão de Deus, ela é algo importantíssimo na vida do cristão. É algo que não deve e não pode ser rejeitado, igreja. Todos nós precisamos de estar atento na visão. A visão, ela vem pela mesma janela do sonho. Às vezes nós temos sonho, aflição, cansaço, tribulação. A mente não descansa, nós sonhamos. E às vezes nós temos visão, que é um sonho de Deus na nossa vida. Ele vem da mesma forma do sonho, porém é uma revelação, é uma visão que Deus lhe dá. E foi dessa forma que Deus falou com Ananias. Olha, levanta, vai à rua chamada direita, procura na casa de um Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Presta atenção, quando falou o nome de Saulo, igreja, Ananias meio que tremeu nas pernas. Ananias meio que deu uma ré, falou, peraí Deus, há muito eu ouvi falar deste homem. Muitas pessoas me falaram deste homem, do tamanho da brutalidade, a maldade, o ímpeto que está dentro dele, o ímpeto de matar, de destruir, de acabar com a tua obra, e eu não vou lá nesse homem não. E o Senhor disse para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos gentios. E tem mais, ele já teve uma visão que ia entrar alguém e ia colocar a mão sobre a cabeça dele. E já tem 3 dias que ele está em jejum, sem comer e sem beber, somente de joelho, buscando o meu perdão por tudo que ele fez. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus, irmão, ele cresce de acordo à vontade de Deus. Não tem homem que faz o outro homem converter. Diz Espúrgio que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um homem se converter sem o Espírito Santo de Deus dentro do coração dele, irmão.
Se o Espírito Santo de Deus não te mudar, homem nenhum te muda, pregação nenhuma te muda. Você imagina o conhecimento que Paulo tinha. Eu vou afastar um pouco desse microfone. O conhecimento que Paulo tinha. Paulo era doutor da lei. Isso você pode levar ao pé da letra. Ele era advogado. Ele era doutor da lei. De uma família nobre, uma família rica. Teve o direito de aprender, de formar por mãos de um dos maiores mestres daquela época, chamado Gamaliel, um dos homens mais inteligentes daquela época. E Paulo formou-se aos pés de Gamaliel. Era um doutor da lei, tinha conhecimento de capa a capa dos 5 livros de Moisés, que seriam os Pentateuco. Ele conhecia tudo capa a capa, tinha conhecimento de tudo, sabia tudo, onde estava escrito, qual era o verso, qual era o capítulo, qual era a página, qual era a folha. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Mas a graça, ele não teve conhecimento dela. Não adianta, irmãos, achar que essa graça é daquele que procura, que estuda, daquele que é inteligente, daquele que é formado, daquele que adquire conhecimento. Não. Essa graça, diz a palavra, que não é de quem quer e nem de quem corre atrás, é de quem Deus usa de misericórdia, é de quem Deus acha graça de abrir o entendimento, é de quem Deus acha graça de deixar com que o Espírito Santo dele entra dentro de você. Se o Espírito Santo de Deus não entrar dentro de você para te convencer, homem nenhum te convence, mulher nenhuma te convence, Bíblia nenhuma te convence se o Espírito Santo não te convencer. Glória a Deus. Se o Espírito Santo não entrar dentro de você e fazer com que você entenda a palavra de Deus. É notável que Jesus desceu, igreja. Presta atenção, Jesus desceu do céu para ter um encontro com Paulo. Dificilmente nós encontramos nas Escrituras uma manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo ao mesmo tempo, exceto no batismo de Jesus. Quando Jesus estava, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e Deus gritou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. 2 ou 3 vezes na Escritura há uma manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. As eras da Bíblia, elas são designadas por 3 tempos. Velho Testamento, Deus Pai. Novo Testamento, período de Jesus, Deus Filho. Nasceu, viveu, teve o seu ministério entre 29 a 33 anos, 33 e meio, Deus Filho. Foi morto, ressuscitado, subiu. E estamos vivendo a era do Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era do Deus Espírito Santo. E é Ele que vai te convencer do seu pecado, que vai te fazer abrir os olhos dos seus erros, que vai te fazer enxergar que você está vivendo em pecado. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer dessas coisas, irmão. Quando Paulo estava, o Espírito Santo não encontrou com Paulo. O Espírito Santo não veio convencer o Paulo, o próprio Jesus veio. O próprio Jesus desceu e falou: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele falou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Jesus desceu para conversar com Paulo. Eu sou Jesus quem você está perseguindo. Mas eu não te persegui não. Paulo não ousou dizer isso. Por quê, igreja? Porque Paulo entendeu que quem veio agora para responder não foi ovelha com ovelha, foi o pastor das ovelhas, foi o dono das ovelhas, foi o Deus Filho que veio para defender a sua obra. Glória ao nome santo do Senhor. Presta atenção. Se a igreja estiver achando, glória ao nome santo do Senhor, que essa obra vai crescer por mérito nosso, ela não vai crescer por mérito nosso, ela vai crescer porque o dono dela vai fazer ela crescer. O dono dela vai ir de encontro com quem precisa da salvação e vai falar: você precisa da salvação. Vai aparecer em sonho, vai mostrar, vai convencer e vai trazer para dentro da graça, vai trazer para dentro
do desejo de Deus, irmãos. Glória a Deus. Jesus quis Paulo. Nós vamos fazer o quê? E você pode ter certeza que tem gente aqui nessa noite que o céu te quer. Glória a Deus. Não é você que quer o céu. Boa coisa é nós querer o céu. Mas melhor ainda é o céu nos querer. Melhor ainda é Deus nos querer. Ah, eu quero Deus. É bom querer Deus. Mas o bom é Deus nos querer. O bom é Jesus nos querer. O bom é o céu nos querer. Você imagina, igreja. Você imagina. Preste atenção. Jesus quis Paulo. Jesus quis Paulo. Glória em nome santo do Senhor, e desceu e teve um encontro com Paulo. Quando encontrou com Paulo, automaticamente Paulo já entendeu que se trata de Deus. Se trata de Deus, se o assunto é Deus, eu vou me humilhar aos pés de Deus. O que é que ele fez? Jejum. 3 dias de jejum. 3 dias de jejum após ter recebido a visita de Jesus na sua vida, no seu caminho. Nós às vezes temos crentes que são selados com a promessa, recebem o Espírito Santo, muitas das vezes pregam palavra, muitas das vezes profetiza, está servindo a Deus, e quando chega na hora do jejum, nós não temos força para jejuar. Nós esquecemos de buscar, nós esquecemos de estar aos pés de Deus. Paulo ficou 3 dias, irmão, sem ter muita intimidade com Deus, acabou de chegar, a primeira coisa que ele meteu foi um jejum. Primeiro ato que ele praticou foi uma consagração diante de Deus. Presta atenção, igreja. Às vezes nós, cristãos, dormimos no ponto. Às vezes nós entendemos que, eu já batizei e só isso já é o suficiente. Deus me ama e Deus está na minha vida. Não. Se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos ser enviados de Deus na terra, nós temos que primeiro nos santificar para que Deus venha e nos encha e daí Ele nos mande para o trabalho. Glória a Deus. Quando Paulo ficou de joelho, Deus conversou com Ananias. E falou, vai lá, Ananias, unge ele, coloca a mão sobre a cabeça dele, porque eu vou encher ele do meu Espírito Santo e ele vai sair para trabalhar no meu evangelho. Presta atenção, e ele está 3 dias sem comer, sem beber, só orando. Mas, irmãos, o interessante é que não entra igreja nessa parte. O interessante é que não entra... Qual foi a igreja que foi lá conversar com Paulo? De qual foi o pastor, qual foi o pregador, qual foi o bispo, qual foi o papa? Quem foi lá conversar com Paulo? Um profeta, um homem que temia a Deus, um homem que amava a Deus, um homem que respeitava a Deus, e Deus falou com ele, vai lá, porque este é para mim um vaso precioso. Ele vai levar a minha palavra. O assunto não é formar igreja com intenção de partido, mais um povo, mais uma igreja, mais um CNPJ, não. A intenção é formar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres santos e santas na presença de Deus, homens e mulheres dignas de ser chamadas filhas e filhos do Deus Altíssimo, irmão. A intenção não é formar mais uma igreja, a intenção é formar cidadãos do céu, é pessoa que vai viver neste mundo, mas tendo em si um sentimento, nele eu sou peregrino e forasteiro. A minha hora de partida é que ela vai chegar, e quando ela chegar, eu já tenho morada certa, eu já tenho lugar certo, eu já tenho endereço certo para minha alma ficar. Então presta atenção, irmão. Quando apareceu para Paulo, ele disse, irmão Saulo, Jesus, o Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, antes do batismo, quem primeiro entrou em Paulo foi quem, irmão? Espírito Santo, irmãos. Diz a palavra, irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. E as escamas lhe caiu dos olhos na hora, e levantando foi batizado. Glória em nome santo do Senhor. Então percebe que o Espírito Santo entrou antes do batismo. O Espírito Santo manifestou nele antes do batismo, porque só o Espírito Santo tem poder de convencer as pessoas do pecado e de trazer as pessoas para o arrependimento, irmão, para o entendimento de que necessitamos do perdão para a salvação das nossas almas. Então, se o Espírito Santo de Deus não entrar em você, glória em nome santo do Senhor, se o Espírito Santo não te tomar, não adianta, irmão, nós vamos ficar
era só mais um homem, só mais uma mulher, só mais um representante. O homem e a mulher que é crente, que o Espírito Santo não entra nele, ele vem só para dar problema, ele vem só para reclamar, ele vem só para questionar, ele vem só para colocar defeito. Olha o que Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não veio para ajuntar, veio para espalhar. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para entender que nós estamos aqui para ajuntar, para fazer crescer, para prosperar, e não para diminuir a obra de Deus, irmão. E não para espalhar a obra de Deus. E não para cobrar, para exigir, para reclamar. Nós estamos aqui para ajuntar. O trabalho de Jesus é ajuntar. Chegou no Paulo e falou: a partir de hoje você começa a pregar o meu evangelho. A partir de hoje você começa a falar da minha grandeza. E foi o que ele foi fazer, falar de Deus. Mas antes disso, igreja, ele fugiu daquela cidade. Ele abriu mão, ele fechou o seu escritório de advocacia. Ele deixou de advogar. E ele sumiu para o deserto, ele sumiu para a Arábia, e ele ficou por quase 3 anos orando, buscando a luz de Deus, buscando entendimento, buscando compreensão. Sabe por quê? Porque os apóstolos mais velhos, Pedro e João, não quiseram ser participantes com Paulo, instruir a Paulo. Temiam que Paulo ainda não tivesse de fato convertido, temiam que Paulo não tivesse ainda de fato entendido o evangelho. Irmãos, quem vai te converter e quem vai te ensinar? Tem muitas pessoas que, mas eu queria servir a Deus, mas eu tenho medo, eu não sei. Quem vai me ensinar? Quem vai me ajudar? Quem vai poder me levar adiante? Quem vai te sustentar é o Deus a quem você está servindo. Glória. Quem vai te sustentar é o Deus em quem você está acreditando. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai ser o teu pai, é Ele que vai ser a tua mãe, é Ele que vai ser o teu amigo, é Ele que vai ser o teu ajudador. Não precisa a mente nossa trabalhar em quem vai nos ajudar, mas eu preciso de que alguém me ajude. Quem vai te ajudar é o Senhor. O mesmo Senhor que ajudou Paulo, Ele vai te ajudar. O mesmo Senhor que guiou Paulo, Ele vai te guiar. O mesmo Senhor que apareceu na vida de Paulo, Ele vai aparecer na sua na hora que você necessitar. Ele vai estar pronto para te auxiliar. Ele vai estar pronto para te estender a mão. Mas, irmãos, nós precisamos de reconhecer a pessoa de Deus como aquele que veio e que enviou Jesus, o seu Filho, para dar para nós o direito da vida eterna. E saber que Jesus morreu para me salvar. Mas peraí, eu nem pedi para Jesus morrer para me salvar. Então primeiro nós temos que entender o nosso pecado. Onde que está o nosso pecado? Onde que pecamos? Onde que falhamos? Diz a palavra que o pecado entrou por um homem chamado Adão. Por Adão entrou o pecado e a morte. E por um outro homem entrou o perdão e a vida. Se o pecado e a morte veio por Adão, o perdão e a vida veio por Jesus. E o que Jesus requer de mim? O que Jesus requer de mim? Jesus só morreu para me dar o perdão, mas Ele não requer nada de mim. Ele não requer de mim uma obediência. Ele não requer de mim que eu me abstenha do pecado, que eu me abstenha da mentira, que eu me abstenha do erro, que eu me abstenha da inveja, que eu me abstenha da perseguição, que eu me abstenha da prostituição, que eu me abstenha dos vícios, da idolatria, da mentira, de tudo aquilo que vem para degrinir a imagem de Deus e tirar a santidade de mim. O batismo, ele não é um mandamento de crente. O batismo é um mandamento de Deus. O batismo é um pedido da Bíblia. Você pode ver que Saulo, recebendo o Espírito Santo, levantou e foi batizado para a salvação da sua alma, para adquirir, receber de Deus o perdão e receber de Deus uma nova vida para servir a Deus em espírito e em verdade. Mas eu pergunto, irmão, por que conhecer e saber que precisa de ser batizado, saber que precisa do perdão, mas muitas das vezes existe uma resistência de obedecer à vontade de Deus, de acreditar na Bíblia Sagrada. Eu acredito no meu pai, eu acredito na minha mãe, eu acredito nos meus avós, mas eu não quero acreditar nas Escrituras Sagradas. Eu não quero acreditar na Bíblia. Eu tenho resistência de acreditar na Bíblia. Por que essa resistência em acreditar na palavra de Deus? Observe se tudo que aqui nela tem, se o Evangelho, observa se o pedido de Jesus tem alguma coisa que vai te prejudicar. Me fala se no pedido dele aqui tem alguma coisa que vai prejudicar o seu relacionamento.
que vai prejudicar a sua família, que vai prejudicar a sua casa, que vai prejudicar a sua vida. Me mostre se tem algo aqui que vai gerar em você tristeza, que vai gerar em você prejuízo, não. Aleluia. Glória a Deus. Preste Aleluia. atenção na proposta de Deus. Aleluia. Preste atenção na proposta de Deus. Igreja, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Eu vou voltar novamente. Eu vou fazer uma separação entre bode e ovelha. Eu vou separar hoje. Nós estamos vivendo em um mundo em que estamos misturados. Como assim? Gente honesta de um lado, gente desonesta do outro. Gente que não tem coragem de matar uma barata. Gente que é assassino. Gente que rouba, gente que não rouba. Gente que mente, gente que não mente. Gente falsa, gente sincera. Nós estamos misturados aqui. Filhos que obedecem, filhos que rebelam. Nós estamos todo mundo hoje misturado. Mas ele vai vir para nos separar. Ele vai vir para separar os bons do ruim. Ele vai vir para separar os bodes das ovelhas. Ele vai vir para fazer a separação daqueles que temeram a sua palavra. E no dia que ele vier, ele não vai perguntar de qual igreja você é, de tal, não vou te levar não. De qual igreja você é, de tal, vem não. Ele vai te julgar segundo as escrituras. Ele vai te julgar segundo a Bíblia. Ele vai te julgar segundo o que você fez. Ah, mas eu roubei, mas você não sabia que não podia roubar. Ah, mas eu matei, você não sabia que não podia matar. Glória ao nome santo do Senhor, mas eu dei o dízimo para a igreja. Eu não quero saber de dízimo que você deu. Eu quero saber se você matou a fome de quem tinha fome. Eu quero saber se você vestiu quem estava nu. Eu quero saber que você visitou quem estava doente. Eu quero saber se você fez o bem, se você foi honesta consigo mesmo. Eu quero saber como é que foi a sua criação. Eu quero saber se você honrou pai, honrou mãe. Eu quero saber se você honrou a minha palavra. Aleluia. Eu honrei muito bem a minha mãe. Eu honrei o meu pai, eu estudei, eu fui diligente em tudo aquilo que eu fiz. Mas e a minha palavra? Você examinou ela? Você já parou para ler o Novo Testamento? Você já parou para ler a história de Jesus? Para saber o que Jesus quer? Você acredita que eu nunca tive tempo para ouvir as Escrituras? Eu nunca tive tempo para ler as Escrituras? Eu nunca tive tempo para meditar nas Escrituras? Presta atenção, irmão. Se nós não acreditar na palavra de Deus, nós vamos acreditar em quem? Se nós não acreditar nas escrituras, nós vamos acreditar em quem? Eu prefiro acreditar no Papa do que na Bíblia. Eu prefiro acreditar no pastor do que na Bíblia. Eu prefiro acreditar no ancião do que na Bíblia. Não, a Bíblia diz o seguinte, nós vamos abrir para a igreja entender o que está escrito em Romanos capítulo 3. Presta atenção, igreja. Observe o que a palavra nos ensina. Quem que devemos ouvir? Quem que devemos observar? Romanos 3, verso 4 diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não importa quem seja o homem, se o que ele falar não conferir com isso daqui, ele é mentiroso. Nós ficamos com a palavra de Deus e rejeitamos a voz do homem. Nós ficamos com o que Deus nos ensinamentos mundanos. Porque de lá para cá a terra tem sofrido várias alterações. A ponto de pessoas criarem coisas que não existem. Criarem coisas que fogem da verdade. Foge da Bíblia, chega num culto desse e prega uma palavra e fala, para continuar a palavra, você tem que dar R$100, R$100 para você receber a bênção aqui nessa noite, R$100 para você receber a libertação. Aonde que tem isso aqui? Me mostra no Novo Testamento os milagres que Jesus fez, me mostra um que ele cobrou, Aleluia. Glória a Deus. Me mostra um que ele cobrou para fazer. Vem fazer uma oração aqui por mim, Jesus, R$100. R$100 para me fazer uma oração. Minha oração é poderosa, mas me mostra uma que ele cobrou. Toda igreja que você entrar aqui cobrar para pregar, ela não é de Deus. Glória a Deus. Ela não é de Deus. Glória a Jesus. Jesus falou assim, olha meus apóstolos, vocês vão e dão continuidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o que de graça vocês receberam, de graça também vocês dão, não cobre. Quanto que eu cobrei para fazer de vocês, meus apóstolos? Nada. Então vocês não cobram nada de ninguém. Glória a Deus. Vocês não exigem nada de ninguém. Glória a Deus.
Mas tem gente que ele se corrompe. Dinheiro no coração é a raiz de todo mal. Observe uma coisa, quando o profeta Eliseu estava na terra, ele tinha um moço que chamava Geazi. Era um moço que acompanhava Eliseu. E quando um dia um chefe do exército da Síria, chamado Naamã, ele foi acometido de lepra. E quando lá ele tinha uma escravinha que era israelita. E ela falou para ele, se o meu senhor tivesse nas terras de Israel, lá tem um profeta que ia te curar, que ia te sarar. Ele falou, então eu vou lá. E montou e foi para Israel. Só que quando ele foi, ele levou dinheiro, ele levou ouro, ele levou vestido, ele levou as coisas para dar ao profeta. E quando chegou lá, que ele encontrou com o rei, recebeu a carta, o rei falou, rasgou as vestes, falou assim, quem sou eu Deus para te curar. E o profeta falou, manda ele que venha na minha casa, que eu vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. Quando chegou na casa do profeta, o profeta falou, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e na 7ª vez sua carne vai ser curada. Ele tinha lepra, era um câncer de pele que ia comendo todo o seu corpo. E ele se revoltou e falou, porventura lá na Síria não tem rios muito melhores do que o Jordão? Eu vou mergulhar nesse rio sujo de Israel? Mas o moço que estava com ele falou, mas meu senhor, se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil, você faria quanto mais ir no rio mergulhar 7 vezes? Vai, moço, não custa nada. Ele pegou e foi. Amizade boa é tudo. Péssima amizade acaba com você. Se o companheiro dele falasse a verdade, vamos embora, ele tinha perdido a bênção. Mas como o conselheiro era bom, falou com ele, não, meu senhor, vai lá e faz. Tem coisas, tem amigos que não são amigos. Só vêm para trazer tristeza e gerar prejuízo. Ensinar o que não presta. Levar você a descobrir coisas que não têm interesse, que não te levam a lucro. Quando ele mergulhou, na 7ª vez que ele levantou das águas, a sua pele, diz a palavra, que estava como de criança. Recebeu uma pele nova. Recebeu um corpo novo. E quando ele quis dar as coisas para o profeta falou, Deus me livre, moço, você vai pagar pelo milagre? Não foi eu que fiz, não. Quem fez foi Deus. O seu dinheiro fica para você, o seu ouro fica para você. Eu não quero um centavo. Eu não aceito um centavo. Quando o profeta montou na carruagem e foi embora, o moço que estava com o profeta viu que ele ia dar dinheiro para Eliseu, Eliseu não quis. Viu que ele ia dar as vestes reais, Eliseu não quis. Ele pegou, quando Naamã saiu, ele olhou, Eliseu estava lá dentro, ele saiu correndo atrás de Naamã. Naamã já estava longe, ele, ei, Naamã parou e falou, o que foi? O meu senhor falou, o que é as coisas? Ó, para vocês verem. Vocês notem que gente interesseira é mais antiga que a estrada velha. Não tem desde o princípio. Ei, o meu senhor, ele falou que ele decidiu, ele quer as coisas. Ah, quer? Então toma. Aí deu para ele a roupa, deu para ele o dinheiro, e ele voltou escondidinho, chegou lá na casa, escondido. Aí Eliseu gritou, Geazi, eu estou aqui. Onde é que você estava, Geazi? Lugar nenhum não, estava por aí. Aí o profeta falou assim, porventura, não foi com você o meu coração? Será que eu não vi tudo o que você fez? Já que você quis o dinheiro de Naamã, já que você quis as roupas de Naamã, toma também a lepra dele, fica leproso aí agora. Quando pensa que não, o vaso todo leproso, foi chorar. Você não quis dinheiro? Toma a doença também. Vocês entenderam, irmão? Então Deus reprova esse ato de cobrar. Esse ato de exigir, esse ato de pregar a palavra e querer dinheiro, querer as coisas em troca, profetizar para você me abençoar, profetizar para você me dar um carro, para você me dar uma casa. Isso é reprovadíssimo diante de Deus. Aí por que Deus hoje não dá lepra para eles? Porque o que Deus tem para dar para eles é o fogo do inferno, para eles aprenderem a respeitar a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque alguém falou assim, então por que esses pregadores não morrem? Para que morrer? Tem que queimar, não esquenta não. Preocupa não, que a hora vai chegar de Deus cobrar. A hora de Deus cobrar, cada ato praticado vai chegar, igreja, vai chegar. Então preste atenção, igreja. Preste atenção. O trabalho de Deus é formar em você um cidadão de bem na terra e fazer você crescer com ele no céu. Como fazer crescer no céu? Te encher de humildade, te encher de paciência. Dá para você a capacidade de suportar as lutas. Não é que você não vai ter luta, não. A única diferença é que você vai ter um companheiro para entrar com você nas lutas. Você vai ter alguém que vai chorar junto com você. Você vai ter alguém que vai padecer junto com você. Você vai arrumar um amigo para caminhar ombro a ombro com você na sua jornada. A propaganda, tem gente que faz propaganda do evangelho
Venha, porque aqui você vai ser abençoada. Aqui você vai ficar rica. Aqui você vai pagar suas dívidas. Aqui você vai conseguir o que você tanto sonha, o que você tanto deseja. Vai. Se o seu sonho for vida eterna. Se o seu sonho for morar com Deus, isso vai acontecer. Mas dizer que você vir, Deus vai te enricar. Deus vai fazer as coisas. Você não vai chorar nunca mais. Você não vai sofrer nunca mais. Se você está sofrendo, vem para cá que o sofrimento vai acabar. Irmãos, isso não é evangelho. Isso é vendas de produto. E Jesus nunca aprovou venda de produto. Jesus vai te ajudar? Vai sim. Mas as lutas vão continuar. Você não vai se transformar numa super mulher. Os homens não vão transformar num super homem. E a partir de hoje tem peito de aço, não tem mais luta, não tem mais nada. Passa por cima de tudo, não sofre mais. Não, continua sofrendo. Continua na prova, continua na luta. Continua na lida da vida. Porém, você tem com quem falar agora. Você tem com quem pedir. Você tem quem lamentar. E ele, achando graça e fé, ele vem e aparece. Ele vem e faz milagre, ele vem e faz cura, ele vem e faz libertação, ele vem e converte marido, converte esposa, converte pai, converte filho. Ele faz, mas primeiro nós precisamos de entregar a nossa vida para ele e depois ele cuida das coisas. Glória a Deus. Depois ele cuida da nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos de conhecer as Escrituras. Se eu conhecer o Evangelho, eu vou conhecer o Deus do Evangelho. Não é o Deus de fulano de tal, não é o Deus de igreja tal. Se eu não conhecer a palavra, de Deus, eu não conheço o Deus da palavra. Qualquer coisa que venha da onde vier, que não conferir com isto, não é de Deus. Diz a palavra que o inimigo ele tem poder de passar-se por um anjo de luz, para que possa enganar o próximo. Se você não conhecer as Escrituras Sagradas, você vai achar que é um anjo de Deus e não é. Paulo falou à igreja de Gálatas e disse: se descer um anjo do céu e ensinar para vocês coisas que fogem das Escrituras, vocês não recebem. Não recebem. Então eu preciso de conhecer as Escrituras. Eu preciso de conhecer a Bíblia, porque se eu conhecer a Bíblia, eu conheço Deus. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou conhecer Deus. Porque às vezes a pessoa acha que é o Deus que fica pregado na parede, é o Deus que fulano fala, é o Deus que a Bíblia fala, somente a Bíblia. É o único livro que fala a verdade sobre a pessoa de Deus. Glória a Deus. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso de conhecer a Bíblia. Se eu quero saber como Deus quer, o que Deus quer de mim, o que Jesus fez, como Ele viveu, eu tenho que conhecer a Bíblia. Glória a Deus. Só ela pode me falar de Jesus. Só ela pode me esclarecer a verdade sobre Jesus. Então Jesus batizou e falou: eu quero que todos vocês também sejam batizados e creiam na minha palavra. Então quando você fala não para o batismo, você fala não para Jesus. Quando você fala não para o batismo, você fala não para Deus. Você vira as costas para Deus. Você nega a palavra de Deus. É a mesma coisa que Deus está falando, você está falando: minha filha, agora vem batizar. Você fala: não vou não. Não vou não quero não. Eu não tenho interesse na sua. Meu filho, eu tenho o céu para te dar. Eu tenho a eternidade para te dar. A proposta minha na sua vida, eu vou te levar para um lugar onde você não vai sentir mais dor, onde você não vai mais chorar, onde você não vai morrer, onde não vai ter essas lutas, essas guerras. Não quero não. Não quero não, eu prefiro aqui. Tem pessoas que não querem Deus. Tem pessoas que não querem o Evangelho, irmão. Tem pessoas que não querem, eles não querem o Evangelho. A proposta de Deus, se as pessoas parassem para analisar, isso aqui não era para caber de gente. A fim de querer, de aceitar, de desejar a vontade de Deus, de desejar o querer de Deus. É a pessoa falar: eu preciso de Deus. Só que o problema é que as pessoas querem o milagre de Deus, as pessoas querem a bênção de Deus, mas eles não querem a lei de Deus, eles não querem a vontade de Deus, eles não querem conhecer Deus, eles querem ser abençoados. Eu queria tanto que meu filho batizasse, mas você não quer? Não, eu vou depois. Eu queria tanto que meu marido largasse a bebida, eu queria tanto que você quero, mas e você? Não, eu vou depois. Então nós queremos os benefícios de Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Nós não temos fome de Deus, nós temos fome de dinheiro, nós temos fome das coisas da terra, de casa boa, de reforma, mas nós não temos fome de Deus. Glória a Deus.
Não temos fome de Deus. Aleluia, Deus. Tem fome de picanha, tem fome de um arrozinho bom, de uma feijoada. Quando está com fome a barriga dói, mas fome de Deus não tem. Verdade. Fome de Deus não tem. É a presença de Deus na minha vida, o governo de Deus na minha vida. Deus quer governar a sua casa, Deus quer governar a sua vida, Deus quer governar a sua história, mas Deus não vai entrar de porta dentro, quebrando, arrombando, cheguei. Não, é necessário abrir e falar: entra, Senhor, governa, Senhor, administra a minha vida, eu entrego ela nas tuas mãos, me guia, me dá a direção. Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai te iluminar. Se você deixar. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Se Rei da você glória. deixar, Deus vai te guiar. Mas se você não deixar, Deus não vai forçar, irmãos. Glória a Deus nunca forçou e Deus não vai forçar. Não é agora que Deus vai forçar. Quantas horas aí? Não é agora que Deus vai forçar, irmãos, ninguém a obedecer a palavra dele, não. É tudo de livre e espontânea vontade. É tudo de livre e espontânea vontade. Então preste atenção. Qual é o pedido de Jesus? É que você mantenha um relacionamento bom com o seu próximo, que você perdoe, que você abrace, que você suporte. Olha o que a Bíblia diz. Ah, mas então quando eu entrar no meio dos crentes, eu vou entrar no meio dos perfeitos. Não, de jeito nenhum. Aqui tem um monte de gente imperfeita. Na verdade, todos. Porque quem disser que não tem pecado, já pecou. É assim que diz a Santo palavra. Deus. Então aqui não tem um monte de gente perfeita. Aqui tem um monte de gente necessitados da misericórdia de Deus, Glória a do Deus. perdão de Deus. E a palavra diz, quando Paulo escreveu aos Romanos e disse: vós que sois fortes, os crentes que forem mais fortes, eles têm por obrigação suportar a fraqueza dos fracos. Glória a Deus. E não cobrar dos fracos. Glória a Porque tem Deus. crente que assim, ele vem mais forte e fala: levanta, rapaz, senão você vai para o inferno. Não é falar assim, é levantar a mão, estender a mão e levantar aquele caminho. Glória a É Deus. ajudar, é auxiliar, é usar de misericórdia para aqueles que precisam de misericórdia. A Bíblia ela manda chorar com os que choram e alegrar com os que alegram. Então nós temos que nos unirmos a ponto de fato, o amor de irmão nos tomar. O amor de irmão não é aquela brincadeirinha que irmão, não. É um amor mesmo. É um amor fraternal. É ter a consideração, é ter o respeito. É entender que de fato é seu irmão, é sua irmã. Porque somos todos filhos de um único Deus. Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Então presta atenção, igreja. Se nós não cumprirmos a vontade de Deus, como que Deus vai cumprir a nossa? Glória a Deus. Como que Deus vai cumprir a nossa? Aí você imagina no dia do juízo, você imagina no dia que Deus vier para julgar a terra. Você imagina no dia que você for comparecer, você e Deus. Porque hoje nós estamos aqui no meio da rua, nós estamos aqui fora de uma igreja, nós estamos aqui um pouquinho, um pouco, mas vai chegar um dia que você vai estar cara a cara com Deus. Você e ele e você. Diz a palavra em Apocalipse que ele vai abrir o livro da sua vida. Glória Ele a vai Deus. folhear as páginas da sua história. E vai dizer que, olha, tempinho ela teve para poder ir na festa. Meu Deus. Teve tempo para isso, pecou um bocado, foi, fez isso, fez isso. Glória a Você- Deus. O homem não vai ter direito de questionar nada com Deus, porque vai estar escrito o dia e a hora. Aí alguém foi falar uma coisa, eu falar, você vai ter coragem de falar? Foi você ou não foi que estava aqui esse dia? Foi você ou não foi que estava aqui essa hora? Santo Foi Deus. você ou não foi? Foi eu. Ah, tá. E aí, e tempo pra mim, como é que ficou? Tempo pra você? É tempo pra mim. Porque, analise uma coisa. São 24 horas. São 24 horas. Se um homem viver 60 anos, ele dormiu 20 anos. Ele trabalhou 20 anos, com uma carga horária de 8 horas. E os outros 20 anos fez o quê? Deu para entender? Se um homem viver 60 anos, na soma de 8 horas de sono e 8 horas de trabalho, ele dormiu 20 anos, ele trabalhou 20 anos e os outros 20 anos, o que que fez? O que que fez? Entenderam o que eu falei, entendeu? Se não dormiu 8 horas, dormiu menos, então tem mais horas perdidas. Mais horas perdidas. Se dormiu 8
e trabalhou 8, tem 20 anos que eu não sei o que fez. Quem tem uma carga de trabalho de 8 horas e quem dorme 8 horas por noite, tem 20 anos perdido, se viveu 60 anos. Perdido, maneira de dizer. Aí Deus vai te perguntar, vamos dizer que Deus faz essa pergunta? Meu filho, você dormiu 20 anos, trabalhou 20, e os outros 20 você fez o quê? Eu fiz o quê? Sim, você fez o quê? Deixa eu olhar aqui sua história. Moço, você acessou 5 anos de internet, hein? Juntando tudo, hein? Moço, 5 anos de acesso. 3 anos de WhatsApp, as horas que você... Deu somando todas as horas, né? Namorou, foi em festa, tal. E pra mim, sobrou o quê? Tem misericórdia. Nesse intervalo de tempo eu vou somar suas orações. Aí somou tudo. Que tanto que deu de oração. Que tanto que deu de busca. É verdade. Quantos jejum nesses 60 anos? Meu Deus. Quantos jejum? Quantas noites de sono perdidas para me buscar em oração? Tempo para tudo, menos para mim. Almoçou todos esses anos? Almocei, Deus. Almocei. Jantou? Jantei. Dormiu? Dormi. E o tempo para mim ficou aonde? Meu Deus. O problema é que nós só enxerga hoje, entendeu? Teve um tempinho para sentar com os amigos, tive, beber uma cervejinha, bebi, boa, geladinha. Assistiu novela? Bastante. Meu Deus. Bastante novela. Sim, e o tempo para mim? Aleluia. Meu Deus. Fala Tem mesmo. misericórdia de nós, Senhor. Eu não Aleluia. tive muito tempo pra você não, Deus. Foi no encontro das águias dos amigos? Meu Foi. Carnaval também foi. Meu Deus, tem misericórdia. Quantos anos? Você já perdeu algum ano? Não, todo ano que tinha foi. Santo Deus. Não. Tomou banho no rio, tomei. Nem piscina também. Festinha fiz, aniversário fez. E pra mim? Fez o que pra mim? Você entendeu, irmão? E pra mim? Deus vai perguntar. Glória e a pra mim, Deus. Fez o que pra mim? Santo Deus. Glória a Deus. E aí? Então assim, todo tanto que nós fizer pra Deus é pouco. É verdade, Pai. Todo tanto que nós fizer para Deus é pouco. Nós deveríamos viver muito menos para nós e muito mais para Deus. Glória a Meu Deus. Deus, verdade. Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele não viveu mais para ele. Ele falou, todo o meu conhecimento eu reputei como esterco. Eu reputei tudo que eu vivi até hoje como esterco. E agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida, ela é de Deus. O meu amor é falar de Jesus. O meu amor é falar de Deus. O meu prazer é anunciar. Meu prazer é pregar. Meu prazer é orar. Meu prazer é curar. E orava e os milagres aconteciam. As curas aconteciam. As conversões aconteciam. O reino de Deus ia crescendo porque um homem entregou a sua vida para Deus. Um só homem, um só entregou a vida dele. Glória a Deus. Você imagina se juntar 10 aqui para entregar a vida dele para Deus, o que que não vira? O que que não acontece? A terra ainda não viu o que Deus pode fazer com um único homem que entregar a vida dele para Deus. Glória a Deus. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. A sua vida muda, a sua história muda, a sua maneira de viver muda, o seu habitat de vida muda. Você vai entender que as recompensas que vêm do alto não é terrena, não é os benefícios humanos, não é casa boa, não é carro bom. Isso tudo, se vier, é lucro. Mas o assunto de Deus é vida eterna com glória no céu. O assunto de Deus é vencer o pecado todo dia. O assunto de Deus é encontrar com o diabo e falar: minha vida é de Deus. Ele fala: toma isso, não quero. Toma isso, não quero. Toma isso. Meu prazer é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu viver é Deus. Aleluia. Rei da Afronta glória. e você resiste. Glória a Deus. Pessoas lhe insultar, lhe provocar e você resistir. Pessoas lhe humilhar e você resistir. Entenda uma coisa, irmãos. O Senhor não está aí para seguir a lei da terra, não. A lei da terra é natural, que se alguém lhe bater no seu rosto, você ir na delegacia registrar uma queixa, você ir no fórum entrar contra danos morais. Jesus falou: eu te digo que se alguém lhe ferir no rosto, você dá o outro. Dá o outro. Glória a Deus. Eu quero fazer de você uma pessoa santa. Eu quero fazer de você uma pessoa pura. Eu quero que você tenha em você o meu espírito, a minha glória, o meu poder. Eu não vou te fazer crescer, não é na terra, não, é no céu. Glória a Deus. Porque a recompensa virá para todo mundo. Olha o que a Bíblia diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio dela.
Mas todo mundo alegra quando nasce. Você já viu alguém fazer festa quando alguém morre? Alegra quando nasce, nasceu, faz pirão, faz isso, faz aquilo. Porque eles alegram quando nasce. Mas a Bíblia fala que é melhor o fim do que o princípio. Glória a Deus. Porque nasceu para enfrentar o mundo de pecado, mas morreu porque venceu o mundo de pecado. Passou do pecado, passou da guerra. As pessoas acham que a vida acaba num caixão, e eu digo para vocês que elas começam no caixão. Glória a Deus. É ali que é a hora da verdade, é ali que é a hora da decisão, aonde que eu vou passar a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde que eu vou passar a minha eternidade? Aleluia. Ah, mas esse negócio de morrer aí, moço, morreu, acabou, esquece, esquece. Então vamos lá, vamos na epístola de Lucas aqui para nós ver se esquece. Vamos ver se esquece. Evangelho segundo Lucas, vamos ver se esquece. Presta atenção, igreja. Evangelho segundo Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Me ajuda aí. Quem achar primeiro me fala. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do rico e Lázaro, 16 mesmo. Deus que abençoe. Presta atenção aqui, eu já vou acabar rapidinho. Para ter uma ideia, para vocês verem, depois que morre, a vida não acaba. Depois que morre, a vida não acaba. Tem gente aqui que fala, ah, a gente é igual animal, morreu, acabou. É nada, é engano seu, só se for você, eu não. Presta atenção aqui, o que diz a Escritura. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo morreu, era servo de Deus, e quando ele morreu, veio os anjos, e o pegaram e levaram para o seio de Abraão. Então presta atenção. Quando morre, os anjos chegam. Vem, meu filho. Eu vim aqui. Quem é você? Eu sou seu irmão. Eu vim te levar para o seio de Abraão. Então não tem esse negócio que morreu, acabou não. Ah, morreu aí, acabou. Não acabou não. Presta atenção. Não acabou não. Olha aqui, morreu e o anjo veio e levou. Escuta a palavra. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o lugar onde o rico estava, ele ergueu os olhos. Aqui está dizendo de um homem que foi parar no inferno e de outro homem que foi parar no seio de Abraão. Hades, inferno, seio de Abraão, um planeta onde estão esperando o dia do juízo. O dia em que Deus vai vir, Jesus vai vir para julgar todos os seres humanos que já passou pela terra, que vai voltar a ser julgado diante de Deus. Um estava no Hades, o outro estava no seio de Abraão. Aí diz a palavra. E no Hades, que é no lugar onde o rico estava, ele ergueu os olhos, e estando em tormento, ou seja, não precisa esperar a vinda de Jesus para estar em tormento, não. Quem morre numa vida de pecado, conhecendo a palavra de Deus e não amando a Deus, morreu, ele já vai para o tormento, ele já vai para o sofrimento, ele já começa a sofrer. Diz a palavra, e estando ele em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro. Ou seja, de lá ele olhou e viu Abraão, estando ele em tormento. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. O que é uma ponta de um dedo com a gota de água? É o quê? Não, nem valor dá. O riozão aí não está nem ligando. O tormento, a tormenta que tomava ele era tão grande que ele pediu para molhar o dedo na ponta e botar na língua para refrescar a língua. Será que o negócio lá é quente? Meu Deus, tem Será que o negócio lá é quente? Ó, Deus é testemunha dessa pregação. No dia do juízo, se alguém falar eu não ouvi, Deus vai trazer essa pregação aqui. Vai trazer eu para vocês de novo e vai mostrar o pregando para Glória a vocês. Deus. Vocês vão saber que isso aqui é verdade, isso aqui é palavra de Glória a Deus. Deus. Passa céu e terra, mas a minha palavra nunca passará. Aleluia. Isso aqui é palavra de Deus que estamos pregando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Não menospreze, não subestime isso daqui. Não é nós, é isso daqui, ó, palavra de Deus. Glória a Palavra Deus. de Deus. Aleluia. Pediu que molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Porque estou atormentado nesta chama. Aonde? Aonde, igreja? Chama. Você quer saber se lá no inferno é ruim?
Tem alguém com isqueiro aí? Que eu vou acender aqui. Você põe a mão 5 minutos aqui no isqueiro, para não ver se é ruim. O isqueiro é muito pouco. Nós vamos no fogão da cozinha, vocês ligam e põem a mão lá 5 minutos, só para saber se é ruim. Só para saber se é ruim. Eu acho engraçado é que Deus mostra as coisas e tem gente que ainda quer ir para um lugar desse. Me fala se um caba desse não é burro. Glória a Deus. Ué, irmão, me dá um sentido, me mostra um sentido para as coisas. A Bíblia está aqui, não é eu não. Não é eu não. Você pode abrir qualquer Bíblia, católica, presbiteriana, a Bíblia que você quiser. Você pode abrir, está escrito a mesma coisa. A mesma coisa. Glória a Deus. A mesma coisa, não é a minha Bíblia. Ah, é porque a Bíblia dele é personalizada. Não. Você pode abrir qualquer Bíblia que você quiser. Pode ir lá na do padre, pedir ele emprestado, abrir Lucas 16 e ler. Vai estar escrito a mesma coisa. Mas as igrejas escondem isso. As igrejas não querem pregar isso. Se eu pregar isso, a igreja vai esvaziar. E daí que a igreja esvazia? O importante é o povo saber da verdade. Glória a Deus. Porque no dia que eles vierem, vai pegar isso de surpresa. Nós não estamos preocupados com aglomeração de pessoas, não. Nós estamos preocupados de falar a verdade. Receba quem quiser. Aceite quem quiser. A verdade ela tem que ser dita, doa a quem doer. Glória a Deus. Então preste atenção. E disse a Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E o negócio que o fogo lá não apaga, o gás não acaba, varão. O negócio lá não acaba, não. Tem esse negócio de acabar, não. Você sabe quando você quebra um braço? E aí você quebra um braço, é uma dor e vai para o hospital e o médico, o negócio dói e depois ingesta, você fica naquela dor, mas aí o médico vai e te dá um antibiótico. Aí vai te dar um anti-inflamatório. Aí vai aliviando. Aí se não aliviar, você fala assim, mas daqui quantos dias eu estou? Um mês. Ai, daqui um mês eu estou bom. Aí daqui um mês você está bom. Mas lá não tem negócio de um mês, não. Lá é para sempre. Meu Deus. Que dia que esse fogo vai apagar? Nunca. Meu Deus do céu. É daqui 1000 anos, é não, meu filho. É para sempre. Meu Deus, tem misericórdia. É coisa de doido, né, irmão? Se eu falar muito disso, o povo vai ficar doido aqui. Glória a É Deus. coisa de doido, a coisa é séria. A coisa é séria. Glória a Deus. Se vocês entendessem o que nós estamos falando aqui hoje, nós íamos fazer batismo daqui a pouco ali na beira do rio. Vocês vão entender. Fugir da ira de Deus. Hoje nós estamos vivendo a misericórdia de Deus. Mas diz a palavra que naquele dia as pessoas vão sofrer a ira de Deus e do Cordeiro. Você já pensou em um Deus irado? Você já pensou em um Deus irado? Imagina aí Deus irado, imagina Deus bravo. Meu Deus. Diz a palavra que os que vão ser lançados lá vão sofrer a ira de Deus e a do Cordeiro. Deus vai derramar a ira dele sobre os filhos da desobediência, irmão. Meu Deus. Então nós precisamos de abraçar o hoje, essa oportunidade, esse dia, essa hora. Nós não queremos dinheiro de ninguém, nós queremos arrependimento de pecado. Arrependa-se do seu pecado e volte para Jesus, volte para Deus. Glória a Deus. Você pode até não voltar para ele, mas ele vai voltar para todo mundo que está aqui. Glória a Deus. Ele vai voltar para todo mundo que está aqui. Malhada, Brasil e planeta Terra. Vai ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Presta atenção. E disse, porém, a Abraão: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisesse passar daqui para vós, não poderia. Nem tão poucos de lá passar para cá, não pode. É nós aqui e vocês aí. Tem um abismo que separa nós. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai. Ou seja, a consciência não será tirada. Não será tirada. Eu sou uma alma penada, eu estou aqui nesse lugar. Não, você vai lembrar. Meu pai é João, minha mãe é Maria, moro em Malhada, na rua tal, na casa tal. Preste atenção. Olha o que ele disse aqui. Ó. Olha o que ele disse. Disse ele, rogo-te, pois, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai lá na terra. Manda a casa do meu pai lá na terra. Pois tenho 5 irmãos. Olha para você ver. Como é que ele sabia disso? Que a consciência dele não foi tirada.
Moço, eu tenho 5 irmãos que moram lá em Malhada. Eu tenho 5 irmãos, pai Abraão. Manda eles ir lá na casa de meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Para que ele dê testemunho, para que fala com ele, avisa ele, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Presta atenção. Eu já estou aqui nesse lugar, mas pelo amor de Deus, manda Lázaro lá avisar para meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos na casa do meu pai. Ou seja, a mente não vai ser tomada. Você vai lembrar que você tem um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos. Você vai lembrar o nome, você vai lembrar quanto. Você vai saber de tudo. Meu amigo, esse sofrimento aqui é real. Meu Deus. Ele vai acontecer, é real. Manda lá para que eles não venham para o mesmo lugar que eu tô. Eu tô aqui, mas eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Manda lá, manda que vai lá, Abraão. Foi o pedido que ele fez, ou seja, ele ainda intercedeu pelos irmãos dele. Verdade, pai. Você entendeu? O problema, igreja, é que diz a palavra que no sepulcro ninguém batiza mais. Depois que tiver morto, o nego vai estar lá, eu quero voltar. Seu dia já foi, varão. Já viveu o que você tinha de viver, não tem como voltar mais. Moço, mas eu queria batizar, não tem. Eu queria que você está, não tem jeito, não tem jeito. Faça o que você puder hoje, porque amanhã só Deus sabe. Glória a Deus. O amanhã, irmão, se o povo que morresse, soubesse que ia morrer, soubesse do que esperava eles depois da morte, vocês nem imaginam o que ia acontecer. Mas presta atenção qual foi a resposta de Abraão. Presta atenção. E disse Abraão, lá na terra tem Moisés e os profetas. Ouça eles. Ouça eles. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Ou seja, não se arrepender. Ô moço, se um defunto que morreu voltar aqui para vir falar o que para vocês, vocês vão ter medo, cagar na roupa. Ei, meu Deus, fulano morreu, vem me ver, alma penada, vem me pegar. Sai correndo, grita, xinga, amaldiçoa, faz oração. Vai embora, espírito, vai embora. Tenha medo, tenha medo. É verdade. Só que o camarada falou, manda Lázaro que morreu, volta lá, porque eles vão acreditar. Aí Abraão deu a resposta para eles, falou, sabe o quê? Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitou. Se ele não está ouvindo Tom que está aqui hoje, vai ouvir quem voltou? Glória a Deus. Ouve não, meu filho, não ouve não. Então é proibido quem está lá voltar para vir falar. Meu Deus. Se pudesse vir avisar para a família toda, ô mãe, eu vim aqui nessa noite para te pedir, mãe, não morre no pecado não, mãe, não faz isso não, volta. Não pode, é proibido. Meu Deus. Deus proibiu para não deixar. Falou, eles têm que ouvir os vivos, eles têm que acreditar na minha palavra, eles têm que acreditar na minha palavra. Igreja, vocês precisam de acreditar, não é em mim, é na palavra de Deus, é no conteúdo, é no que está escrito, é no que vai acontecer. Aqui existem coisas que já aconteceu, aqui existem coisas que estão acontecendo e aqui existem coisas que vão acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Acredite se quiser. Aleluia. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. E ele vai vir para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Vão ressuscitar. O mal vai dar os seus mortos. Todo mundo vai comparecer perante o juiz de Deus para ser julgado segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Alguma dúvida, irmão? Eu acho que eu já falei até demais. Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguém dos que está aqui ouvindo Aleluia. tem alguma pergunta para fazer? Glória a Deus. Estava arrebatadinha, né? Glória a Deus. Tem, meu anjo, alguma pergunta? Nenhuma. E você, minha querida? Não fica com vergonha, não. Tem esse monte de gente aqui, mas aqui esse povo é tudo bacana. Glória a Deus. Tem alguma pergunta, meu anjo? Não deu para ouvir tudo? Não é possível, né? Eu falei.